Olá, galera. Eu sou Thaís Azevedo e esse é mais um vídeo aqui da minha plataforma de conhecimentos evolutivos no YouTube. Vamos lá. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse modo, né? Esse modo de dar o limite que eu tô aprendendo com a Margarita. Esse modo equânime, esse modo neutro ali, né? De conseguir dar esse limite num lugar de, assim, muita tranquilidade interior, né? Sem nenhuma outra energia envolvida. E é um mega processo, né? Eu tô na minha terceira semana de Casa Sula e, assim, eu tô vivendo aqui uma grande transformação na minha vida, muito grande mesmo, né? Quando eu cheguei, né, os meus 2 primeiros dias de Casa Sula foram dias assim muito difíceis para mim, porque eu me dei conta desse modo da Margarita de dar o limite e eu fiquei observando como que, sabe, achando aquilo ali assim a coisa mais incrível da vida, porque eu nunca tinha visto, né? Essa forma dela se expressar e dela dar esse limite para essas crianças, eu nunca tinha visto dessa forma. E olha que eu já trabalho com comunicação não violenta, já vi várias e várias coisas, mas essa forma dela, né, ainda não tinha, eu não tinha passado pelo meu caminho, né? Nada igual. Então eu fui observando aquilo nos 2 primeiros dias e me conectando, né, com aquilo e querendo, né, realizar aquela forma, né, também, querendo me inspirar para poder colocar aquilo na prática, né, aquele jeito de atuar, aquele jeito de falar com a criança sobre o acordo, sobre o limite, né, sobre o não. Então, eu estava ali no meu processo, né, e eu tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. Aquilo começou para mim, né, a ficar assim, desesperador. Eu falava assim, por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo colocar isso em prática desse jeito? Porque o que está acontecendo, né? O que está impedindo com que eu consiga chegar nesse lugar de equanimidade com meu filho, né? Sem essa energia de raiva, sem essa energia de ansiedade, né? Como, né? E então foi que no terceiro dia, a gente indo para Casa Sula, o meu filho logo de manhã, a gente se arrumando, né? Ele começou com todo um movimento de comportamento rígido, né? Aquele movimento de a criança quando começa o comportamento rígido é quando a criança começa a dizer não para tudo, quero isso, aí você fala, tá aqui, não quero, eu quero aquilo, não, eu não quero pôr a roupa, eu não quero pôr a roupa, e sai correndo e você não consegue pôr a roupa, e assim, aqui a gente tem uma carona que sai no horário determinado para ir para lá e que eu não posso perder, né? E aí aquela coisa começou a crescer dentro de mim, né? Aquela angústia, aquele desespero, o tempo passando e ele naquele comportamento rígido. E aí assim, né? Não deu outra. Né? Começou a vir aqui de dentro aquela raiva, aquela ansiedade, né? Que começou a consumir. E quantas mães já não fazem isso? Né? Quantas mães, quem nunca, né? Sabe, aquele rompante de não, vamos logo, porque a gente tá atrasado, porque anda logo, porque isso, porque aquilo, sabe, porque nossa carona, porque a gente vai perder a carona, e nananã, e colocando toda uma pressão, e toda uma raiva, e toda uma angústia, né, em cima de uma criança que só tava ali sendo criança, né, porque esse processo dele ali é o processo dele enquanto criança. E eu, enquanto mãe, presa na minha criança ferida, presa nos meus processos da minha infância, quando vivencio essa situação, dificilmente consigo separar, né? E é onde eu chego na mesma hora ali e me conecto com aquela criança ferida que tem dentro de mim e começo a trazer para fora tudo aquilo que está vivo, né? Que vem lá de dentro que eu não sei nem de onde vem, lá de dentro do meu ser. Então, foi assim, sabe? Aquela coisa. E eu saí olhando aquela situação e pensando assim, meu Deus, né? Mas tá errado. Não dá para ser assim. De repente eu me toquei, sabe, que eu estava trazendo toda uma pressão de tempo para o meu filho, toda uma lógica de atraso que não condiz com a realidade que eu quero viver com ele, que é de respeitar o tempo dele, da gente respeitar o nosso tempo, e como é que era aquilo para mim, e, meu, tá aquilo forte, né? E eu indo para Casa Sula.
E aí, quando eu cheguei lá, assim, né, no caminho e chegando lá, aquela angústia dentro de mim, do tipo, por que que eu não tô conseguindo? Por que que eu não tô conseguindo colocar isso em prática? Por que que eu não tô conseguindo praticar essa forma que está sendo ensinada aqui, que está sendo que estão me mostrando, né? E aí foi muito forte, né? Esse processo para mim foi muito forte. E eu tava, comecei a pedir pro universo, comecei a pedir, por favor, me traz as respostas, né? Me mostra por que que eu não tô conseguindo acessar isso, por que que eu não tô conseguindo colocar isso em prática. E aí eu comecei a entrar num processo de esvaziar mesmo essas angústias, respirar, limpar a mente, né? Que é daí aonde começa a poder abrir espaço para as informações chegarem, para as respostas chegarem, né? E ele me chamou para lanchar, ele queria lanchar, a gente sentou numa mesinha lá de lanche, e ele começou a comer, e ele estava também super angustiado, né? Porque ele estava sentindo tudo que eu estava sentindo. A criança, ela sente tudo o que a mãe sente. Ela é um espelho das energias e da vibração que a mãe está emanando. Então, se eu estou emanando essa energia de angústia, de desespero ali, ele vai estar captando aquilo e ele vai representar aquilo para me mostrar e falar: mãe, olha, tá aqui, é isso, né? E ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo isso. E eu, sabe, percebendo e não sabendo o que fazer, porque aquilo estava forte dentro de mim. E foi quando eu comecei a fazer esse esvaziamento. E no meio do processo do lanche, né, a hora que eu tava ali bem esvaziada, tranquila, né, do nada, assim, começou a vir. Começou a emergir de dentro de mim, assim, toda a minha, várias cenas da minha história, enquanto criança. Várias cenas. Vários momentos da minha mãe falando comigo, nessa angústia, nessa raiva, nessa gritaria, nesse desespero, várias cenas da minha família, várias cenas de brigas entre eles, várias cenas de, sabe, da escola, de desrespeito, de autoridade. Aí as cenas começaram a vir assim, ó, coisas que eu nunca nem mais lembrava, sabe? Meu Deus, e aquilo foi vindo, como se tivesse aberto uma caixa de Pandora, assim, né? E eu comecei a ficar muito angustiada, porque aquilo estava chegando e eu não estava conseguindo elaborar sozinha, eu não tinha com quem falar, e aquilo estava angustiante, assim, para mim, né? E eu precisava de escuta, e aí chamei a Margarita para me dar uma escuta, e ela falou assim: agora não tem como, porque o Mikael também estava nessa mesma demanda comigo, e eu não conseguia sair dele, eu não conseguia deixar ele para poder conversar, eu tinha que ficar ali. E foi, assim, um conflito enorme dentro de mim. Ter que lidar com tudo aquilo que estava vindo, emergindo, e ter que, ao mesmo tempo, dar conta de dar esse suporte para o meu filho, que também estava ali naquela angústia, captando tudo aquilo de mim, né? E a Margarita olhou para mim e falou assim, respira, né? E olha para ele, olha para ele. Só tem amor aqui. Só tem amor nessa criança, sabe? Ele ama a mãe que ele tem. Olha isso. Ele é puro amor. E é só isso que você precisa ver, né? E quando ela falou isso, assim, foi muito forte para mim, né? Eu comecei a chorar. Foi ela falar isso e eu comecei a chorar ali na hora mesmo, né? E aquilo começou a limpar. E aí chegou uma hora do processo ali que ele já estava mais calmo, né? Porque eu já fui também começando a me acalmar. E aí ele estava brincando, né, com os brinquedos e tal, e tinha uma outra educadora junto, e eu falei: olha, por favor, fica com ele um minuto, porque eu preciso descansar. Era como se o meu corpo eu tivesse apanhado, né, porque eu apanhei quando eu era criança, e assim, era como se eu tivesse apanhado muito naquele momento, e eu tivesse sentindo toda a dor da minha criança. Toda a dor, e eu precisava descansar, eu precisava deitar e descansar, e relaxar, era só isso que eu precisava naquele momento, sabe? E eu falei: olha, eu preciso respeitar o meu corpo, eu preciso deitar ali alguns minutos naquela cama. E eu fui para uma caminha de criança que tem lá, de um espaço de brincar, e eu deitei na cama, e eu fechei os olhos, assim, e eu me entreguei, assim, para aquela energia, me entreguei, sabe, para sentir aquela dor em mim, e para sentir mesmo tudo aquilo que estava se passando dentro de mim, né? Foram 20 minutos, assim. E no meio desses 20 minutos, o que aconteceu foi que no meio desse processo, eu senti como se tivesse uma mão vindo, uma energia
dentro da minha barriga, assim, sabe? E sugado. Sugado, assim. Toda a energia que estava dentro de mim. Tivesse feito uma limpeza. Eu senti fisicamente no meu corpo essa limpeza. No meu corpo. Por isso que eu falo assim, eu sinto que aquele lugar é muito especial. Não é só a energia da Casa Sula e da Margarita ali, tem alguma coisa naquela terra que traz uma cura muito forte. Eu tô sentindo isso desde o primeiro dia que eu pisei lá. Então, foi assim, forte, forte mesmo, de eu sentir na minha pele aquela limpeza. E foi aquela energia passar, e eu senti aquela energia extrair de mim tudo aquilo, que o meu corpo começou a relaxar. E eu comecei a distensionar, e eu pude descansar por alguns 10 minutos, eu pude cochilar. E quando eu acordei, gente, assim, eu tava desperta. Eu tava forte de novo, eu tava bem, eu tava alerta, desperta, bem. E aí eu fui brincar com ele e mudou totalmente a minha energia, né? Nossa, e no dia seguinte, eu comecei a conseguir colocar em prática essa forma, que eu tava tanto querendo colocar. Eu precisei passar por essa limpeza. E aí, é por isso que também eu tô trazendo para vocês, né? Assim, não é um processo fácil. É um processo que demanda muito além do entendimento racional ou de uma visualização de uma outra pessoa fazendo algo. É um processo que depende de mim, da minha cura em primeiro lugar. Para que eu consiga estar num lugar com meu filho, de conseguir colocar em prática essas novas lógicas que estão apontando aqui pra gente, né? Essa nova forma de lidar com o ser humano, desde o seu estado infantil. Então, é um processo enorme, é um mega processo. E nós precisamos estar muito abertos para conseguirmos como que atravessar esse portal. Porque senão a coisa não vai. Então, a partir desse dia, eu comecei a conseguir colocar em prática. E é muito importante, assim, trazer essa clareza aqui para esse vídeo, né, para essa fala minha, do quanto nós todos estamos no mesmo barco. Eu falei um pouquinho no vídeo anterior, mas é muito importante que isso fique bem claro, né? Quando eu falo da minha história, quando eu falo da minha criação, quando eu falo dos meus pais, gente, assim, nós estamos todos no mesmo barco, né? Fomos criados pela mesma sociedade, uma sociedade, né, do patriarcado, do comando e controle, que ou nos colocaram no lugar de controlados ou nos colocaram no lugar de controlar, né? Nos ensinaram, isso nos foi passado de geração para geração. A minha mãe, por exemplo, e meu pai, né, os pais deles são de uma geração, né, que, olha que recente, os pais deles, eles viam, muitas das pessoas da geração dos meus avós, viam as crianças ainda como mais um. É mais um aqui, né? É mais um para, inclusive, colocar comida em casa, para trabalhar. Porque ainda existia trabalho escravo infantil. Ainda existia aquele trabalho infantil, onde era normal as crianças fazerem o laboro, né? De fato. Então, assim, sabe, é muito pouco tempo para uma mudança muito grande que está sendo proposta. E que cabe a cada um de nós nos desconstruir disso que é tão recente nosso. E é um processo muito profundo, e não é da noite para o dia. Né? É longo, é profundo. Então, quando eu conto essa história, sabe, eu conto dando as mãos para minha mãe. Eu conto dando as mãos para o meu pai. Né? Eu conto dando as mãos para os meus avós. Porque todos nós viemos do mesmo sistema. E eles são tão fruto quanto eu. Eles tentaram fazer da melhor forma. Só que nós estamos buscando, geração a geração, encontrar essa melhor forma. Porque as mudanças, elas são muito grandes a cada geração.
né? De mulheres que eram totalmente submissas e donas de casa, para mulheres que queimaram o sutiã na rua, para mulheres que resolveram trabalhar e ser só simplesmente grandes empreendedoras, grandes executivas e se tornaram totalmente masculinizadas, né? Para um novo momento agora de olhar e falar, calma, né? Que caminho do meio pode existir para isso? Que caminho do meio que eu posso construir, né? Para ser uma pessoa, uma mulher aqui nessa terra, né? Que tenho o meu caminho sendo traçado do meu coração e posso ser mãe, sim, né? Mãe no sentido de estar com o meu filho em total presença. Mãe no sentido de ser, né? Para ele esse porto seguro real que uma mãe é. Né? Esse lugar de estar ali em presença de fato, trazendo para ele a segurança que ele precisa enquanto criança. Então nós estamos agora num momento, sabe, de como uma página em branco. Cada um de nós dessa geração que está sendo pai e mãe agora, nós temos uma página em branco que a gente pode escrever ela da forma como o nosso coração diz. E a gente pode cocriar essa nova realidade. E essas novas lógicas que eu estou vivendo, né, elas me trazem, pelo menos, mais consciência, né? Me traz uma abertura de entendimento de coisas que já estão sendo criadas, que se conectam, sim, muito mais com o meu coração, do que simplesmente a lógica, né, escolar, da competição, da comparação, que todo o sistema da Matrix impõe em nossas crianças desde que eles entram na escola. Então, assim, a gente está aqui para desconstruir isso tudo. E eu vou, então, agora falar um pouquinho desse jeito, né, que a Margarida trabalha, né, a Margarita. Essa forma, né, de dar esse limite, de dar esse não ali, né, no processo, e que ao mesmo tempo não é um não, mas é uma construção. Então, assim, nós enquanto pais e mães, nós enquanto adultos que estamos cuidando de uma criança, né, seja num processo de educação, de uma escola, seja num processo ali de vó, família, né, pai e mãe, uma criança, ela traz para nós o nosso retorno à nossa criança. Em qualquer ponto que nós estejamos numa relação com uma criança, um adulto, é certo, é batata. Essa criança, ela vai trazer para nós um olhar para a nossa própria criança. Né? E quando isso acontece, se eu tô com a minha criança ainda muito ferida, se eu tô com marcas dessa criação, né, ali de trás, que não foram, de repente, tão presentes assim na minha vida, né, tão com essa presença como eu tô vivendo aqui agora e que eu vou contar nos próximos vídeos para vocês com mais profundidade, eu tenho marcas de falta em mim, dessa mãe, ou desse pai. Eu tenho marcas de falta aqui. E que elas vão tentando ser supridas de múltiplas outras formas, né, ao longo da vida. Então, quando tem uma criança, e principalmente quando é o teu filho, né, essa criança, esse filho, ele traz. Né, tudo isso que essa minha criança ferida ainda tem aqui viva dentro de mim. E quando eu me relaciono com ele, se essa criança está realmente ainda precisando de cura, eu, muito provavelmente, na maior parte do tempo, vou me relacionar com meu filho, não enquanto esse adulto que está ali facilitando o aprendizado dele perante o mundo, mas eu vou estar ali no lugar da minha criança ferida. Então, esse processo de pelo amor de Deus, vamos embora, não, esse grito, não, esse estresse que a gente entra, que a gente fica muitas vezes, não. Isso, ele vem muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, desse lugar. Dessa criança que ali atrás não aprendeu ou não recebeu. E aí eu tô relacionando com meu filho criança com criança.
Enquanto que esse outro lugar, né, do olhar adulto, né, eu na posição realmente da grande, que a constelação sistêmica traz, né, olhando para o meu filho como pequeno, esse lugar aqui é um lugar de perceber que eu estou aqui para facilitar, só para facilitar, e não para direcionar o meu filho, e não para dizer para ele o que ele deve ou não deve fazer, o que é da minha vontade ou não dele fazer, mas sim de facilitar a relação dele com o mundo. Então, quando eu tô com ele, né, no ambiente da Casa Sula, vivenciando aquela experiência, a Margarita me ensinando isso ali, né, ele então, ele não sabe, ele não conhece, né, os acordos ali daquele espaço. Ele não entende, por exemplo, que se ele está num ambiente e uma outra criança vem tentar brincar com ele ou pegar o que ele está brincando, ele não entende que quando ele grita, né, sai daqui! Não! Quando ele faz isso, né, ele ainda não tem consciência, porque ele ainda é um bebê, uma criança, né, quase com 3 anos de idade, de uma forma mais sociável de trazer aquele não. Né? De uma forma, ali ele está ainda regulando dentro dele a energia dele. Ele está regulando, ele está encontrando o próprio contorno dele. Ninguém nunca ainda explicou para ele que desse jeito a gente não fala aqui. Né? Então, assim, quando isso acontece, né, é assim, Micael, meu filho, aqui a gente não grita. Aqui a gente não grita. Aqui na Casa Sul a gente não grita. E é uma vez. Né? Eu repeti 3 vezes para vocês entenderem a fala, mas é uma vez. Meu filho, aqui a gente não grita. E é isso. Parou. Porque essa história também da gente ficar, aqui a gente não grita. Aqui a gente não grita. Micael, ouviu? Aqui a gente não grita. Você ouviu? Ferrou. Né? Ansiedade, tudo isso que está dentro de mim vai passando para ele, né? E isso vai transformando a criança. Então, é assim, a gente não grita. Aqui a gente não grita, filho. E nesse tom, nessa forma de trazer para ele, né? Aqui é neutralidade. Eu não tô olhando pro meu filho e julgando ele. E muitas vezes a gente cai nesse lugar. Quando o filho tá lá no parquinho, tá sei lá onde, no shopping, e ele começa aquele desespero, né? Aquele comportamento rígido, e grita isso e aquilo, e começa a dar a louca ali. Meu, né? Quantos de nós, pais e mães, vivenciando essa cena, não começa a passar dentro da gente, né? Muitas vezes ali, vergonha, porque tá naquele ambiente público, todo mundo tá vendo ele fazer isso, né? Angústia, porque não quer que ele fique fazendo isso ali naquele ambiente. Aquele ambiente não é para isso, né? Desespero de não saber o que fazer para ele parar. E aí, quanto mais desesperada a gente fica, mais a criança vai sentindo e mais ela vai entrando no desespero. É muito doido, mas é isso, né? E toda essa lógica tá nesse lugar do não facilitador, mas sim dessa pessoa que é essa criança ferida. Que quando olha para essa criança dando esse desespero e esse escândalo, né, se conecta diretamente com o seu ser criança lá atrás, que um dia também passou por isso e que também não soube, né, talvez não tenha sido acolhido tanto quanto poderia. Né? Porque geralmente essa crise ali, ela é rebatida com mais desespero, com mais angústia, com mais violência. Né? Então, muitas vezes você vê pai e mãe, né, batendo na criança, que é um absurdo, né? Ainda existe isso, é um absurdo, né? Essa violência. Você vê pai e mãe gritando com a criança, mais ainda do que ela tá gritando. Então, isso, cara, caos, é o caos, né? E de repente, quando a gente só abaixa, né?
e fala, e eu passei por essas situações com ele na Casa Sula, dele tá assim, gritando, chorando lá no meio da Casa Sula, e que eu abaixar só assim, ó, na altura dele, e eu falar, filho, a gente não grita aqui, sem nenhum julgamento sobre o meu filho, sem nenhum julgamento se ele tá surtando, ai, olha aí esse menino, ai, que saco esse menino fazendo isso de novo, e nananana, que angústia, meu, e quantos de nós passa por isso, velho? E, meu, e quando você começa nessa vibração, né, é aí que você se desconecta totalmente desse lugar, de olhar para ele e entender que você tá ali só para auxiliá-lo a perceber o que ele mesmo tá fazendo. Porque, às vezes, ele mesmo não está se dando conta 100% daquilo que está acontecendo. Então, filho, você está gritando aqui na Casa Sula e aqui a gente não grita. Né? Eu estou narrando um fato, eu estou observando um fato que está vivo e está acontecendo. Um fato real. Né? Aqui a gente não grita. E ele, na mesma hora, já baixa o tom de voz. E já começa só a chorar. Né? Não é cortar, né, o movimento de emoção dele. Pelo contrário, ele continua chorando. Mas ele começa a se entender o próprio contorno. E, ao mesmo tempo, perceber que o grito, ele desrespeita, né, o que está fora do contorno dele. Então, a gente vai trazendo essa forma, né, para a criança. Ele está brincando com a moto, né? E ele precisa guardar a moto, depois que ele brinca com a moto, no mesmo lugar. E aí ele vai lá e resolve deixar a moto no meio do espaço, e ele não quer, e ele começa no comportamento rígido. Eu não quero guardar a moto. E aí assim, né, Micael, filho, aqui na Casa Sula, né, ou aqui na minha casa, você pode substituir, né, por qualquer lugar que você queira. Aqui a gente guarda os brinquedos depois que a gente brinca. Aqui, a gente guarda a moto no lugar depois que a gente usa. Né? Então, ele vai começando a se lembrar desses acordos. E aí, é muito interessante, porque ainda assim, com tudo isso, vai ter momentos em que a criança vai estar totalmente no comportamento rígido e ela não vai querer mesmo. E ela vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. E dentro do trabalho do Hand in Hand, que eu conheci da Vanessa Galvani, ela fala muito sobre essa questão do comportamento rígido, né? E o que significa o comportamento rígido. Geralmente, quando uma criança começa a entrar nesse comportamento rígido, que de fato ela não vai sair desse movimento, é quando ela precisa, geralmente, colocar alguma emoção para fora. Tem alguma coisa presa dentro dela, ela está sufocada com aquilo, e ela não está conseguindo. E essa coisa, não necessariamente, e na maioria das vezes realmente não tem nada a ver, né? Não necessariamente tem a ver com a situação do momento. Então, não tem a ver com a moto, que ele não quer guardar. Tem a ver com alguma outra coisa que está presa, está parada aqui, que pode ser, inclusive, até intrauterino da criança, né? E que, naquele momento, ela está precisando pôr para fora. E aí ela segue no comportamento rígido. Até o momento em que a gente realmente dá o limite total. Que aí é assim. A criança tá lá. Eu não quero, eu não vou guardar. E aí sai correndo, né? Ou vai pegar outro brinquedo. E aí primeiro a gente contém, né? Contém o contorno dela. Contém o espaço dela. Trazendo ali, né? O impedimento de que ela pegue outro brinquedo. Realmente, né? Então agora você não pode pegar outro brinquedo. Porque agora você precisa cumprir esse acordo. Né? A moto precisa ser guardada. Então, enquanto você não guardar a moto, você não vai brincar com outra coisa. E a gente vai contendo fisicamente essa criança, né? De forma equânime também, né? Suave, só contendo ela, assim, né? Dando contorno. E não apertando, nunca, né? Simplesmente dando contorno. E aí, ele vai, não, mas me solta, aí vai começar, né? Me solta, começar a gritar, despirocar ali, e aí assim, né? Deixa, segura, com tranquilidade, sempre sem julgamento.
né? Com tranquilidade, até o momento em que ele vai começar a chorar. E nesse momento que ele começa a chorar, é um choro real de limpeza. Ele está limpando do sistema dele, ele está limpando dele mesmo, do fundo dele, do ser dele, algo que está preso, algo que precisa sair. E nesse momento, a única coisa que se deve fazer é estar com ele. Estar com ele e ir repetindo essa fala, né? Pode chorar, filho, eu tô aqui. Pode chorar, filho, eu tô aqui com você. E aí ele vai chorar, e ele vai chorar. E a gente só firma ali, né, na companhia, na segurança de que ele não tá sozinho. E de que ele tá sendo apoiado de fato. Então a gente vai firmando nesse rezo ali com ele, né? E bem tranquilo, em poucas palavras, poucas vezes essa fala, né, e deixa. Se ele quiser abraçar, né, acolhe, dá esse acolhimento, deixa ele chorar, né? Muitas vezes a criança quer abraçar e algumas vezes ela não quer, ela fala sai, e sai andando. Saiu andando, vai atrás, permanece, fala, você quer que eu saia andando, mas eu quero ficar com você nesse momento. E eu vou ficar com você nesse momento. Eu vou ficar aqui e você aí, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, pode chorar. E aí a gente mantém essa presença com essa criança, para que ela possa fazer a limpeza que ela precisa fazer das emoções dela. Então isso é muito importante mesmo para essa criança, para que lá na frente ela não leve isso. Essa é a forma como a gente cura uma criança ferida ali, enquanto ela ainda é criança. Esse é o processo de cura real para ela, né? E que a gente tem capacidade de curar. E a gente nunca vai saber o que se passou de fato ali, o que está por trás desse momento dela. E não é necessário. Só é necessário que ela possa limpar, que ela possa, né? Às vezes a gente vai até perceber, se ligar. Porque quanto mais a gente vai fazendo isso, a gente vai percebendo que algumas coisas, né, têm sintonia. E ao fim desse choro, né, muitas vezes quando a criança já criou um campo de confiança ali com o pai e mãe que estão fazendo isso com ela, depois que ela criou esse campo de confiança, muitas vezes ela vai ali no final e ela solta uma coisa. Eu nunca mais quero fazer tal coisa, eu nunca mais quero que isso aconteça. Então, ela mesma solta, que não tem nada a ver com aquela história da moto, vem, né? Ela solta. Então, às vezes acontece. Então, assim, olha só como que é importante, né? Esse lugar da gente entender que nós estamos ali facilitando, e eu amo essa palavra, que é a minha palavra, né? Facilitadoras de transformações, que é como eu me coloco, né, no mundo. Uma facilitadora de transformações. Porque a gente só está aqui facilitando. Ninguém cura ninguém. Ninguém faz pelo outro, né? Ninguém resolve a vida do outro. A gente só está aqui facilitando. Ninguém salva ninguém, né? E essa facilitação vamos junto. Eu tô aqui, filho, te dando a mão, sabe? E tô te ajudando a perceber esse mundo. Óbvio, a partir dos meus olhos, e como mãe. Mas eu tô te auxiliando a perceber esse mundo e a conviver com ele, né? E a criar as tuas estruturas ali, né? De processos, de contorno, as tuas estruturas de contorno, que são tão importantes para uma humanidade. Que foi o principal ponto de onde a gente se perdeu, dos nossos próprios contornos. Então, gente, assim, acho que era isso que eu queria falar hoje. Eu não quero me estender muito, né? Também, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu sabia que esse vídeo seria um pouco mais longo, porque é um processo muito forte, né? De aprendizado que eu tô tendo, e ao mesmo tempo não é da noite pro dia. Né? É um processo que ele tá vindo e ele tá ficando cada vez mais forte, né? Cada vez mais presente, né? Essa história de estar ali e poder, sabe? É isso, nesse lugar de neutralidade, porque as minhas curas da minha criança ferida ainda estão em andamento, né? Loading, né? Ainda está loading, né? Ainda está em andamento. Então, é um processo, é um orar e vigiar, né? A história do orar e vigiar. E é o processo que a gente tem que fazer mesmo, né? Então, vou encerrar por aqui esse vídeo de hoje.
deixar vocês e me preparar aí para o próximo tema, porque, uau, o processo está lindo, está forte, e quanto mais pessoas puderem ampliar sua consciência para isso, né, começar a perceber as suas crianças feridas e esse lugar desse adulto, né, que está ali nessa relação com a criança e de um lugar realmente, né, de presença, de equanimidade, né, num lugar realmente de conexão com o seu filho, de fato, né? Então é isso que eu desejo para o mundo, é isso que eu desejo para as pessoas, para os meus amigos que são pais e mães, sabe? Eu quero um mundo com mais pessoas podendo viver essa realidade. Por isso que eu tô aqui falando para vocês. Então, um beijo grande, obrigada e em breve terão próximos aí. Tchau, tchau.